antes de mais, muitíssimo obrigada por estarem aqui connosco, por também terem apoiado esta iniciativa, e podemos começar já para passar aqui para a nossa conversa, e gostávamos que vocês se apresentassem, portanto, fizessem aqui um bocadinho uma apresentação individual sobre vocês, quem são, o que fazem e obviamente, a empresa em que trabalham. Ana, vou começar por ti, por favor, se está à vontade. Olá, então eu sou a Ana, eu faço parte da TBLX, eu estou nesta área há cerca de 8, 9 anos, sensivelmente. Comecei em março, portanto acho que já faz os 9. E trabalho neste momento como Talent Acquisition Lead na TBLX. Eu, durante o meu percurso, eu comecei por trabalhar numa agência de recrutamento, ou seja, fazíamos o que é chamado muitas vezes do 360, desde uma parte muito comercial de angariação de clientes, e depois trabalhar as oportunidades e de procurar as pessoas, isto completamente na área tecnológica, portanto, no recrutamento de profissionais de TI, e isto aqui depois deu uma grande bagagem de trabalhar com muitas empresas diferentes, com muitos contextos diferentes, com muitas necessidades diferentes, o que também me abriu aqui um bocadinho os horizontes, e também me ajudou muito a perceber o que é que eu queria para a minha carreira. Acabei por, desde então, ter passado por outras 2 empresas até chegar à TBLX, uma num ambiente, ambas em ambiente muito mais internacional e estrangeiro, ou seja, eu trabalhava muito no mercado português e espanhol, mas noutras já trabalhava muito também para os Estados Unidos e a um nível mais global, o que acabou por me dar aqui uma visão sobre como muitas vezes os diferentes países ou as diferentes condições de trabalho existem. Nas minhas 2 últimas empresas, incluindo aqui a TBLX, o que aconteceu foi eu consegui e cheguei a estes trabalhos já por conexões que eu tinha anteriores, ou seja, aqui eu acho que aqui a parte importante é as relações que vamos construindo ao longo da carreira depois acabam por ser muito, muito importantes para o futuro, isto em qualquer fase da nossa vida, acho eu. Pronto, e acho que isto sumariza assim um bocadinho a minha carreira. Falando da TBLX, nós trabalhamos para a Daimler Trucks, ou seja, agimos como um Digital Product Studio para a Daimler Trucks. A Daimler é a empresa que detém, por exemplo, uma grande marca que toda a gente conhece, que é a Mercedes, e assim já faz aqui um ring a bell, mas é tudo na área de caminhões e autocarros, e nós desenvolvemos software na área de mobilidade sustentável. E isto também foi uma das grandes motivações para eu me juntar à empresa, poder aqui trabalhar numa área com um impacto muito ligado também aos meus valores, e depois também fazer parte aqui de uma empresa que está a mudar de um mindset muito de hardware, do veículo, para uma vertente muito mais de software. Portanto... Boa. Obrigada, Ana. Cláudia, agora passo a conversa, o microfone para ti. Obrigada, Inês. Cláudia Santos, trabalho na Farfetch, anteriormente, começando um bocadinho o meu percurso, portanto, formada em Engenharia Informática e Computação na FEUP, nos anos de 2000, portanto, já tenho 17, 18 anos de trabalho, não gosto muito de contar, já são muitos. Comecei a trabalhar sempre na área de sistemas, numa empresa dedicada ao retalho, em Portugal. Estive por lá aproximadamente 10 anos, portanto, uma pessoa aqui de longas relações. E depois fui então para a Farfetch. Na Farfetch tenho feito uma carreira de produto, portanto, juntei-me à empresa como Product Owner. E para quem na audiência não terá tão presente o que é essa função, mas é um bocadinho uma função que junta a responsabilidade de ligar o que é o desenvolvimento de software com o que é o negócio. E o nosso objetivo é efetivamente especificar e detalhar o que é que tem que ser determinado sistema para atingir determinado propósito. Pronto, fiz então durante os últimos 8 anos, tenho feito essa carreira na Farfetch em produto. Atualmente lidero uma equipa de produto dedicada a uma área de negócio dentro do que é Farfetch.
Obrigada, Cláudia. Passo agora então para a Marlene. Olá, boa tarde. O meu nome é Marlene Rosário, sou diretora de recursos humanos numa das fábricas da Bosch em Portugal. Já trabalho em recursos humanos há 24 anos, várias áreas dentro dos recursos humanos, e é importante, acho que a minha experiência vai trazer alguma informação e poderá ser bastante útil para esta audiência. Para quem não conhece a Bosch tem 4 localizações em Portugal, 3 grandes fábricas a norte, em Braga, em Ovar e em Aveiro. Eu sou a diretora de recursos humanos da fábrica de Aveiro e depois temos uma delegação mais comercial em Lisboa. No total empregamos mais de 4.000 pessoas. Um número muito simpático destas pessoas trabalha nas áreas de investigação e desenvolvimento. Eu costumo dizer que a Bosch em Portugal é um híbrido, porque tem desde as funções ligadas às operações e às fábricas, naturalmente com muitas funções de engenharia, e depois também tem grandes departamentos de investigação e desenvolvimento, onde as áreas de software têm aqui um peso bastante significativo. O ano passado contratámos mais de 200 engenheiros só de software, contratámos muito mais pessoas que estas, por isso somos claramente uma empresa que aposta na divulgação das áreas tecnológicas aos mais jovens, porque acabamos por sentir um bocadinho na pele a dificuldade que temos em contratar para estas áreas devido à descompensação neste momento entre a oferta e a procura, e então se nós entrarmos nesta equação com o requisito de contratarmos mulheres, que também queremos trazer para as nossas áreas, isto dificulta-nos ainda mais o nosso trabalho, porque elas não são muitas, não é? Mas pronto, vamos dar a volta a isso, com certeza, nos próximos tempos. Boa. Marlene, se calhar então até já agora tocaste aqui num ponto que era a minha próxima questão, que é estas áreas tecnológicas nos últimos, eu diria, 10 anos têm crescido imenso, com muitas empresas a contratar fortemente em Portugal nestas áreas, mas a verdade é que nós vemos há uma dificuldade grande, não é? Portanto, hoje em dia as nossas universidades não estão a produzir em número suficiente engenheiros, homens e mulheres, para as oportunidades que existem. Podes falar um bocadinho mais sobre isso? E também, ou seja, como isso acaba por ser um constrangimento para vocês e para as restantes empresas também que estão no painel. Pois, essa é uma questão de facto muito interessante. Eu, ano passado, fiz uma análise do número de alunos que saíam das áreas tecnológicas das nossas universidades. Obviamente não considerei todas as faculdades, porque seria um estudo muito exaustivo, mas algumas das faculdades daquelas que estão no nosso radar, e para terem uma ideia, saem das faculdades cerca de 6.700 alunos, ou saíram em 2021 da análise que eu fiz, é importante fazer este reparo, e só destes 6.700 alunos, menos de 300, ou para ser mais concreta, só cerca de 240 pessoas é que eram mulheres. Por isso, isto dá-nos logo aqui uma dimensão entre a percentagem de homens e mulheres a sair das faculdades nestas áreas tecnológicas. E ao saírem este número de pessoas por ano e considerando todas as startups que estão a vir para Portugal todos os anos, todas as posições que nós temos em aberto neste momento em Portugal para contratar nas áreas tecnológicas, nós conseguimos perceber claramente aqui uma descompensação entre o que as empresas precisam em termos de mão de obra qualificada nestas áreas e essa mesma mão de obra disponível. Por isso, isto é um problema de fundo que vai demorar alguns anos, acreditando que o mercado se manterá, naturalmente. Eu sou otimista e considerando que a transformação digital ainda está a acontecer e que há estudos que dizem que a procura por estas competências tecnológicas vão continuar a crescer até 2030, e sendo as startups responsáveis por mais de 27.000 postos de trabalho, e imaginem quantas outras empresas não há para além das startups, por isso claramente é uma área que vai continuar a ter muita procura
no futuro, por isso é claramente uma área em que os pais encarregados de educação e as escolas devem nos ajudar a promover e a formar profissionais nestas áreas. Obrigada, Marlene. Ana, eu acho uma questão que eu tinha ou seja, muitas vezes o facto de haver muita falta de profissionais também leva a que as condições que são oferecidas a estes profissionais sejam bastante boas, não é? Podes partilhar um bocadinho, ou seja, em geral, obviamente também no vosso caso, mas em geral, como é que são as condições de trabalho para alguém que trabalha em tecnologia? Ou seja, para além de um bom salário, mas há mais do que isso, não é? Portanto, se puderes partilhar um pouco, para as pessoas também terem noção do que é isto, o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de oportunidades de trabalhar na área tecnológica. Sim, eu acho que, pronto, a nível de condições de trabalho nesta área, acho que estão um bocadinho, talvez bastante acima da média portuguesa, quando comparando com outras áreas de trabalho. Na área tecnológica, independentemente se trabalhamos, porque a tecnologia e trabalhar na área tecnológica é muito mais do que trabalhar só em desenvolvimento, como tu já referiste, mas em qualquer uma destas áreas, quer seja mais ou numa área de recursos humanos, ou numa área mais ligada à qualidade, ou numa área mais ligada até a design ou até a produto, todas as condições são melhores, ou seja, a nível de empresas na área tecnológica acaba por estar bastante nivelado, e quando comparando com pares que trabalham noutras áreas, as condições são bastante diferentes. Assim, dependendo um bocadinho da localização na empresa, as condições podem depender, no entanto as empresas acabam por andar mais ou menos à volta do mesmo, quase todas oferecem um contrato de trabalho efetivo, subsídio de alimentação, seguro de saúde. Eu acho que estes são os 3 chavões que nenhuma das empresas faz uma oferta sem. Depois existem muitos benefícios à volta do well-being, onde, por exemplo, nós na TBLX oferecemos as massagens, temos sessões de coaching disponíveis para os nossos colaboradores, temos sessões de psicoterapia também disponíveis para quem quiser aceder. Portanto, são 3 exemplos. E depois também há muitos benefícios associados ao equilíbrio da vida, ao work-life balance. Estou aqui a tentar usar um termo português, mas o inglês já está tão embebido que cada vez fica mais fácil de usar estes chavões, onde já muitas empresas também optam ou por modalidades de trabalho remotas, ou por modelos híbridos, ou on-site. Eu acho que vai sendo cada vez mais descontinuado, mas há empresas que por necessidade continuam a tê-lo. Eu acho que aqui o importante é, quando estamos à procura ou quando procuramos uma empresa onde queremos trabalhar, é o que é que significa para essa empresa o remoto, o que é que significa para essa empresa o híbrido, porque eu acho que há muitas conversas à volta do tema e cada empresa tem um bocadinho a sua visão, a sua forma de comunicar aqui, a flexibilidade de horários, as idas ao escritório, mas muitas têm iniciativas neste sentido. Uma iniciativa que nós também tivemos recentemente, que estudámos o ano passado e foi bem sucedida, e que, portanto, decidimos implementar, foi as 36 horas de trabalho. Normalmente uma semana de trabalho tem as 40 horas e nós começámos a aplicar as 36. O que é que isto significa? Significa que as pessoas podem, à sexta-feira, portanto é o único dia que é flexível para garantir que há um overlap de trabalho, ou seja, uma pessoa não decide ou não trabalha à segunda ou não trabalha à segunda de manhã, sexta é o dia que é flexível e as pessoas podem escolher e organizar com a sua equipa se ou trabalham sexta de manhã ou sexta à tarde, ou se esporadicamente decidem tirar a sexta completa. Aqui o objetivo é work smarter, not harder, portanto a ideia não é ter toda a gente a trabalhar overtime nos outros 4 dias da semana para não trabalhar à sexta. Portanto, ainda estamos aqui a perceber o outcome disto tudo, mas até agora o feedback tem sido positivo e tem corrido tudo bem, e há muitas empresas que também já estão a optar por isto. Portanto, eu acho que como é uma área de tanta inovação, há muita inovação também, que os recursos humanos e as áreas de recrutamento também são muito desafiadas a estarem na crista da onda a nível de benefícios atrativos. Portanto, acho que a nível de condições de trabalho são bastante boas, assim, para concluir.
Boa, obrigada, Ana. Cláudia, ao bocado estava a referir, acho que disseste que estavas há 8 anos na Farfetch, não é? Eu não me enganei. E como estavas a dizer, não é? Começaste numa função que não estás hoje em dia lideras uma equipa de produto. E eu acho que uma das coisas que a área tecnológica pode oferecer é esse crescimento pessoal e profissional dentro das organizações. Podes-nos falar um pouco mais sobre, ou seja, não só sobre o teu percurso, mas em geral, o que é que a área tecnológica oferece nessa vertente de crescimento pessoal e profissional ao nível da carreira? Olha, primeiro não há duas carreiras iguais, não é? Mas eu acho que salientar aqui que na área de tecnologia, primeiro um ponto que já tocaste de não há uma função em tecnologia, há imensas funções que contribuem para o resultado final, desde produto, como falo eu, já falamos de desenvolvimento, sei lá, de qualidade, segurança, são imensas as funções. Uma coisa que eu posso salientar, e pegando no exemplo que nós temos na Farfetch, são carreiras muito bem mapeadas, ou seja, qualquer pessoa que entre na área de tecnologia, na Farfetch como um todo, consegue ver exatamente onde está e qual é a carreira que pode fazer dentro da empresa. E mais do que saber os títulos, que será apenas um detalhe, é saber exatamente que competências é que são esperadas e que evolução dessas competências são esperadas em cada fase da carreira e em cada evolução. E uma coisa que eu vejo acontecer nos últimos anos em Portugal, especificamente, foi esta evolução de nós olharmos para as carreiras de tecnologia como carreiras globais. E o que é que eu quero dizer com isto? As empresas cada vez mais são também globais e capturam talento de forma global. Portanto, da mesma forma como eu me posso candidatar para uma posição numa empresa nos Estados Unidos, em UK, também podemos contratar talento lá. E, portanto, é cada vez mais importante que as carreiras sejam standards e que qualquer pessoa consiga perceber qual é aquele papel e o que é esperado. E nos últimos anos temos visto esse shift. Portanto, das carreiras a serem mapeadas relativamente a standards internacionais. Eu sinto que esse foi um shift e uma evolução muito grande na tecnologia, o que nos faz dizer tudo aquilo que a Ana referenciava antes como sendo efetivamente uma área muito positiva do que é a compensação e o que é a retribuição numa carreira de tech. Isso vem muito também destes parâmetros mais internacionais e não apenas focados no que é o universo português. E isto é também fruto de cada vez mais nós vimos empresas que reconhecem o talento em Portugal e, portanto, também põem as suas sedes cá e contratam cá pessoas, e acho que isso é ótimo, no final do dia é ótimo para as oportunidades que isso está a gerar. Não, sem dúvida. E uma das apostas também que tem sido feito dentro das organizações é a aposta na diversidade e inclusão, não é? Não só em parcerias com entidades externas, mas também internamente. E se calhar, Cláudia, eu continuava contigo. Se calhar, quiseres identificar uma iniciativa que a Farfetch também tenha desenvolvido, se calhar mais internamente nesta área de diversidade e inclusão, para as pessoas também perceberem que isto é vivido dentro das organizações, não é? Olha, sim, e diversidade e inclusão tem aqui um espectro muito alargado, não é? Mas ainda aqui ao exemplo também que é muito caro para a Portuguese Women in Tech, toda a parte da representatividade das mulheres na área de tecnologia. É algo que nós queremos ativamente na Farfetch promover e temos efetivamente exec sponsorship para perseguirmos e fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para aumentar esta representatividade e fazer a diferença. Posso-te dar um exemplo muito concreto de um programa de mentoria que já vai na sua 4ª edição, o Plugin Mentoring for Young Women, onde uma Farfetcher, eu fui um dos exemplos numa sessão numa edição anterior, é mentora ou trabalha com uma mulher que esteja a fazer o seu percurso de passagem do secundário para a universidade, numa das áreas de STEAM, portanto, uma das áreas ligadas à tecnologia, ou durante o seu percurso universitário. E é neste objetivo de dar aquela confiança que às vezes é preciso para perseguirmos aquele sonho, quando olhamos para o lado e não vemos assim tantas iguais a nós, no sentido da representatividade, este tipo de iniciativas de não apenas internamente, mas começar fora, começar a tentar influenciar
todo o mercado e todo o ecossistema é algo que nós vemos como um papel nosso também. Internamente, temos também algumas atividades e, por exemplo, temos um grupo de mulheres que promovem efetivamente estas conversas e têm conversas, são momentos de partilha muito abertos para algo que não esteja bem, que queremos melhorar, algo que queremos evoluir em grupo, portanto, nós olhamos para esta parte, para a diversidade como um todo, mas especificamente para a representatividade das mulheres na empresa e na área de tecnologia, é-nos muito querido no coração e, portanto, tentamos ativamente promover tudo aquilo que nos levar para o caminho certo. Bom, esse tema da representatividade é super importante. Nós lançamos recentemente também o nosso programa de mentoria, está na 4ª edição, aí é mais para jovens que estão a entrar no mercado de trabalho, ou então mulheres que já tenham tido um percurso profissional noutra área, que tenham feito um programa de qualificação e que estejam agora a reentrar no mercado de trabalho. E uma das coisas que nos apercebemos é que tínhamos várias potenciais mentis, não é? Que no processo de candidatura nos identificaram que não conheciam nenhuma mulher a trabalhar em tecnologia. Portanto, obviamente a conhecem no sentido de verem online, mas pessoalmente terem alguém próximo, uma mulher próxima que trabalha em tecnologia, não tinham. E a verdade é que, ou seja, elas mesmo assim escolheram ir para a tecnologia, mas identificavam-nos isso como um desafio, não é? Gostavam de ter pelo menos uma ou mais mulheres com quem pudessem partilhar, aprender, e o programa de mentoria é exatamente para isso, mas nós vemos a importância da representatividade e quão pouco representadas as mulheres, infelizmente, estão nesta área ainda. Marlene, passo para ti. No vosso caso da Bosch, como é que tem sido este percurso nesta área da diversidade e inclusão? Eu gostaria de fazer uma abordagem um bocadinho mais generalizada antes de ir ao exemplo da Bosch. Eu diria que há duas formas das organizações olharem para esta questão da diversidade e da inclusão. Uma delas é por convicção, claramente, e a Cláudia deu um bom exemplo do que é trabalhar por convicção. E outra coisa é por obrigação, nem que seja obrigação legal, como é aquilo que está a acontecer agora no caso da inclusão. Eu, enquanto mulher, enquanto profissional, eu espero um dia que a diversidade não seja assunto, que de facto homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades, as pessoas com deficiências físicas ou deficiências mentais compatíveis, obviamente, com uma atividade profissional, não sejam excluídas logo à partida por causa da característica física que têm. As pessoas com preferências, sejam elas religiosas, sejam elas sexuais, sejam elas o que for, não tenham que se preocupar com estas questões. Eu espero viver para poder ver um mundo assim. Não tenho tanta certeza que vá acontecer, mas de qualquer das formas, tudo o que for feito pelos Estados para forçarem as empresas a adotarem este género de abordagens são muito bem-vindas. Esta é a minha opinião, é algo que eu defendo. Tenho uma filha mulher, por isso quero que ela conheça um mundo diferente. O que é que nós fazemos na Bosch? A Bosch, como a maior parte saberá, se não todos, é uma multinacional, por isso há anos que nós trabalhamos esta questão da diversidade e da inclusão. Mas para que isto aconteça, e muito antes de haver cotas ou objetivos definidos pelos governos para a questão da inclusão, muito antes disto acontecer, a Bosch já estava a forçar as organizações a fazer, as organizações Bosch, a monitorizarem e a acompanharem este assunto. Por isso, e só a título de curiosidade, a Bosch tem a nível mundial conseguir que 30% das posições de gestão sejam desempenhadas por mulheres. Isso em Portugal, este é um objetivo 2030 do grupo Bosch. Nós em Portugal já estamos nos 30%. Por isso, quando eu vejo estes indicadores, eu digo, em Portugal não estamos tão mal como outros países estarão nesta questão. Eu tenho colegas meus a discutirem medidas para implementarem, para chegar aos objetivos dos 20%. E nós já estamos nos 30%. Por isso é um bom indicador para Portugal. A nível de inclusão,
que é onde nós estamos a trabalhar mais agora, porque consideramos que, de facto, esta diversidade do género para nós já não é tão preocupante, ainda que nas áreas tecnológicas estejamos claramente abaixo do nosso objetivo, mas agora estamos a virar um bocadinho mais para a inclusão. Como é que nós podemos ser uma empresa inclusiva? Como é que nós podemos, porque é fácil dizer, ok, ninguém se candidatou às nossas posições que reúna as características para entrar dentro de um programa destes de inclusão. É verdade, e acredito que a maior parte das empresas que o digam de facto com factos. Mas a minha questão é anterior a esta, que é o que é que nós, enquanto organização, estamos a fazer para chegar a estas pessoas e dar oportunidades a estas pessoas. Por isso, o nosso projeto, o nosso grande projeto para começar já em 2023, é de facto conseguirmos chegar às pessoas em todos os níveis. Não estamos a falar obviamente de colaboradores para as áreas produtivas, mas estamos a falar também de engenheiros, sejam eles para as áreas de software ou não. Por isso, ainda bem que somos forçados enquanto organizações a fazê-lo, mas espero que as empresas o façam por convicção e não por obrigação. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que há aí muitas questões, né? Muitas vezes, eu acho que a questão da inclusão, eu não falei aqui, mas há uma frase que eu gosto muito, que é: diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser convidado para dançar, depois belonging, não é? Pertence é dançar como se ninguém tivesse a ver. E é isso que hoje em dia estamos a ver mais as empresas a trabalhar. Já não é só na questão da diversidade de X% são homens, 5% são mulheres, é mais na garantir que toda a gente que está na organização se sente bem, sempre pode trazer o melhor de si para a organização, até porque fala-se muitas vezes dos benefícios da diversidade nas organizações, benefícios esses que só são realmente, só se realizam se houver confiança entre as pessoas, se houver a tal inclusão de toda a gente na organização, não é? Portanto, se nós queremos realmente retirar benefícios da diversidade, temos que trabalhar muito a questão da inclusão, e esse é um ponto super importante. Ana, no vosso caso, queres partilhar aqui rapidamente algumas das vossas iniciativas? Desculpa, estava muted. Eu partilho muito daquilo que a Cláudia e que a Marlene disseram, acho que são questões bastante importantes. Nós, na TBLX também, aqui só para ir muito direto ao assunto, nós não temos uma dimensão ainda tão grande a nível da empresa, logo eu sinto que muitas vezes as nossas iniciativas são mais objetivas, ou seja, nós temos iniciativas como os nossos job descriptions serem o mais genderless possível. Há estudos que comprovam que certo tipo de palavras apelam mais ao sexo masculino e ao sexo feminino, e palavras que apelam mais ao sexo feminino não demovem homens neste caso, de se candidatarem. Logo, nós fazemos isso nas nossas job descriptions. Por exemplo, o ano passado oferecemos 2 bolsas de estudo na área tecnológica, também aqui a mulheres que estão a estudar na área. Portanto, vamos tendo iniciativas nesse sentido e estamos a fazer por ter cada vez mais iniciativas também a nível de empresa, ou seja, temos um Diversity and Inclusion Club, onde toda a gente pode partilhar iniciativas e ser uma spokesperson para iniciativas que gostava de implementar na empresa. É algo que estamos a começar a dinamizar também e tentar envolver toda a gente neste processo. Muitas vezes esta área é muito falada por quem está na área de HR ou de people, e esta área da diversidade e inclusão, mesmo por ser de diversidade e de inclusão, é importante dar voz a toda a gente e de incluir toda a gente na conversa para que seja o mais inclusivo possível na realidade, porque o que a diversidade traz são pontos de vista diferentes, traz-nos várias formas de abordar as soluções, o que enriquece muito a cultura da empresa. Portanto, dar aqui voz a toda a gente, mesmo nestas iniciativas de vai haver diversidade e inclusão, vamos chamar toda a gente da empresa a falar, vamos dar voz a toda a gente. E depois criar aqui também, dar aqui trainings e formações no sentido de
toda a gente se sentir confortável para dar a sua opinião, para fazer as suas propostas e fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, mas também dar-lhes ownership de poderem levar iniciativas que sintam que podem trazer algo benéfico para a frente, experimentar e quem sabe funciona, se não funciona, tenta-se outra vez. Não há uma fórmula certa, acho que é ir tentando e experimentando e vendo se funciona. Claro, sem acho que é dúvida. muito por Eu acho que isso também é super importante, não é? Eu acho que estas conversas não podem ficar só entre as mulheres em tecnologia ou só entre nós, não é? Tem que ser conversas alargadas e tem que ser todas as pessoas na organização têm que fazer parte delas. E, portanto, só assim é que nós vamos realmente conseguir trabalhar estes temas. Há pouco a Marlene dizia, não é, que espera que isto se resolva, que não continuamos a falar sobre este tema. Eu às vezes digo que o nosso objetivo na Portuguese Women Tech, e é mesmo verdade, tipo, é deixarmos de existir, não é? Eu não quero aqui por 10 anos continuar a ter estas conversas convosco, por muito que eu gosto de conversar convosco, não quero que a gente continue a falar sobre este tema, porque é mau sinal, não é? Portanto, o nosso objetivo é resolver, sensibilizar, mostrar as oportunidades, atrair mais mulheres para a área tecnológica e garantir que nós mulheres podemos crescer pessoal e profissionalmente nas nossas carreiras dentro da tecnologia, mas chegar a um ponto em que a conversa termina, não é? Portanto, para terminarmos agora aqui o nosso painel, uma última pergunta para as três, que é recomendações para pais e professores, essencialmente, ou seja, muitas das pessoas que nos estão a ouvir também são pais que estão a direcionar os seus filhos para áreas profissionais, professores que também têm aqui um papel super, super relevante na forma como encaminham os estudantes para diferentes áreas profissionais. Se calhar, Ana, começo por ti. Uma ou duas recomendações que queiras partilhar. Olha, eu acho que tu tocaste na tua apresentação nas recomendações que eu também daria, ou seja, dar formação, falar com os estudantes sobre o que significa trabalhar na área tecnológica, convidar pessoas das empresas a irem lá falar, porque é muito mais do que só desenvolvimento, do que o hacker que se vê. Há muitas formas de vir parar a trabalhar nesta área, criar a igualdade de oportunidade, ou seja, não haver aqui, dar a opção de escolha, porque muitas vezes as meninas ficam a bordar ou a pintar e os rapazes vão desmontar um computador, por exemplo, ou vão jogar um videojogo, e dar aqui a possibilidade de escolher, não criar logo o estereótipo desde o início. Portanto, acho que seriam assim estes dois pontos. Obrigada, Ana. Marlene? Eu sou mãe, eu comecei por dizer, ou pelo menos já referi isso aqui durante esta apresentação, eu sou mãe, a minha filha tem 17 anos, está na fase das escolhas, por isso imagino que alguns dos que nos estão a ouvir hoje, ou estão na qualidade de pais, ou estarão na qualidade de filhos, mais ou menos numa altura de fazer escolhas. E o que eu posso partilhar é que eles, normalmente, nestas idades, ou já sabem muito bem o que querem, já estão muito bem definidos, ou ainda não fazem a mínima ideia do que querem, independentemente de saberem ou não o que é que significa as escolhas deles quando eles chegarem ao mercado de trabalho. Eu diria que, tirando os médicos e pouco mais, acho que os jovens não fazem ideia, como dizia a Cláudia numa entrevista que eu vi da Portuguese Women in Tech, quando falou das opções dela, do que é que seria, se era bater código ou fazer outras coisas. De facto, há muitas opções nas áreas tecnológicas. Por isso, nós temos a obrigação, enquanto pais e educadores e professores, de mostrar aos jovens o que são as profissões. E para isso nós precisamos das empresas. E eu gostava que houvessem mais empresas que mostrassem, ou mais iniciativas como a da Portuguese Women in Tech, e que a Inês apresentou no início, que mostrassem nas escolas aos jovens e aos pais o que são as profissões. A minha filha, e muito rapidamente para concluir, o meu marido é formado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, por isso cá em casa sempre houve tecnologia, ela sempre teve contacto com a tecnologia. Mas ela, o ano passado, perguntou-me, oh mãe, o que é que faz um engenheiro de software? Eu trabalho nos recursos humanos, eu contrato-os, mas explicar a uma jovem de 16 anos o que é que faz um engenheiro de software,
E eu disse assim, olha, eu não te sei explicar, mas nós temos estágios de verão para filhos de colaboradores e eu vou-te inscrever. E tu vais passar 3 semanas com um engenheiro de software e vais ver o que é que ele faz. Posso-vos dizer que foi a melhor coisa que eu pude fazer pela minha filha. Agora, eu também tenho consciência que nem todos os pais têm a oportunidade de fazer este género de coisas se as suas empresas não promoverem estas iniciativas. Por isso, nós temos que levar às escolas de alguma forma, e aí, Inês, as vossas iniciativas são fantásticas, mostrar aos jovens o que é, porque a minha filha, quando terminou este estágio, sabia o que queria, pediu ao pai para lhe comprar um curso da Apple para ela fazer lá umas coisas quaisquer, anda toda entusiasmada com aquilo só porque viu que aquilo era na verdade. Por isso, esta é a recomendação que eu dou aos pais e aos professores. Mostrem aos miúdos o que é isto da tecnologia e em que é que se traduzem estas profissões, porque eles vão gostar seguramente. Eu acho que é interessante porque muitas vezes todos nós sabemos o que é que faz o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o polícia, o bombeiro, não é? Porque são profissões com as quais nós lidamos ao longo da nossa vida, não é? Mas a verdade é que, ao nível da tecnologia, a tecnologia muitas vezes aparece-nos como magia, não é? Tipo, funciona. Mas a verdade é que raramente sabemos como é que realmente as coisas estão por trás. Cláudia, últimas recomendações. Olha, recomendações aqui para pais e professores. Uma primeira, se calhar mais a título de quase conselho e pedido também, é que sintam a responsabilidade de mostrar isto aos alunos e de ser claros. E enquanto pais, a nossa responsabilidade se calhar começa em não dar a boneca à menina e o robô ao menino, não é? Porque é que o robô não pode ser para a menina também? Acho que começa muito aí e a Ana também tocou nisso. E este ponto que a Marlene falava, desculpem o barulho, este ponto que a Marlene falava de mostrar, as empresas estão cada vez mais abertas porque percebem que têm um papel a fazer. Eu, a título de exemplo, ainda ontem, a Farfetch recebeu 6 alunos do 9º ano de uma escola do Porto e que durante um par de horas teve efetivamente o contacto com alguém, com uma experiência que lhes pôde contar, explicar e tirar as dúvidas. E eu acho que isso, não vejo outra forma, as empresas conseguem contribuir dessa forma e acho que é papel dos professores ajudar os alunos que se calhar não vão ter esta vontade para encontrar estes caminhos. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Terminamos aqui este painel. Obrigada, Cláudia, Ana e Marlene. Foi muito bom vermos aqui as vossas partilhas. Portanto, vou-vos remover aqui da sessão.